Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é meu podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Nós recebemos novamente nosso amigo Dr. Alexandre Ferrari. Muito obrigada por ter permanecido aqui conosco. Um prazer, Paty. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais problemas, as principais lesões relacionadas à prática do tênis. E aproveitando todo o expertise do Alexandre de tantos anos, né, tanta experiência. Ale, conta pra gente, assim, explica um pouquinho como que é a modalidade e para depois a gente entrar nas lesões específicas, por favor. Hoje até fica fácil pra gente, né, explicar a modalidade, porque hoje o tênis está muito mais difundido, né? A gente tem torneios sendo transmitidos o tempo todo na televisão. E um detalhe interessante que depois da pandemia houve um aumento muito grande da prática, porque eu não sei se vocês, né, os ouvintes estão lembrados, mas quando houve uma transição da abertura para as práticas esportivas durante a pandemia, o tênis era uma atividade que assim gerava muita segurança, porque eram dois jogadores que ficavam afastados, nos extremos da quadra, né? Sim. Então isso gerou, além da nossa biadade agora, gerou um interesse muito grande pelo tênis, né? Então, interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E além de ser uma atividade física muito interessante, né, é uma atividade social também, porque você pode jogar com outras pessoas ao mesmo tempo, então na modalidade dupla, né? E você tem hoje em dia vários clubes e quadras e empresas que estão incentivando esse tipo de modalidade. A gente vê ali no Parque de Ibirapuera excelentes quadras públicas onde as pessoas podem ir lá com a raquete e mesmo que não tenham a estrutura do parque fornece, você vai lá e consegue praticar a modalidade. Então, isso é incrível, né? Isso é incrível. Eu acho que por mais quadras públicas na cidade, né? Aí no Brasil afora também. Porque o tênis, ao mesmo tempo que isso é muito bacana, numa cidade grande como São Paulo, esse também é um entrave, porque a quadra é uma coisa que exige espaço. Então, alguns condomínios têm, os clubes estão tentando resistir, né, ao tempo. E a gente vê as academias também se multiplicando, né, para atender essa demanda, mas é uma modalidade que exige um espaço que não é todo mundo que dispõe, né? Então Sim. Espero que isso aumente, porque é um esporte incrível, né? Eu joguei poucas vezes e agora eu estou pensando em fazer um pouquinho mais de aula e me dedicar, porque é uma modalidade assim, muito dinâmica, me atrai. Isso é uma coisa interessante que você falou, né? Quero voltar a fazer algumas aulas, né? E isso é uma coisa que, em cima do que a gente vai falar, acaba prevenindo algumas lesões, porque a gente começa a ver que um dos grandes motivos de lesões no tênis, principalmente de praticantes amadores que chegam até a gente, normalmente ou por erro do gesto esportivo, ou por material inadequado, como o tênis tem esse detalhe da raquete, né? Então, às vezes, a raquete não é aquela adequada ao indivíduo, ou se a raquete é adequada, às vezes a tensão da corda não é adequada para quem está iniciando. Então, o tênis tem esses pequenos detalhes, além, como eu acabei de falar, do erro do gesto esportivo, que é o que mais causa lesão dos praticantes que chegam até a gente, né? Porque é isso que a gente vai aprendendo também com o tempo, né? Que assim, cada modalidade tem a sua especificidade. Eu me considero uma pessoa relativamente bem treinada pelo ciclismo, pela corrida, pela musculação que eu já vinha praticando ao longo da vida. Mas zero especificidade para esporte com bola. Então, eu tenho humildade tipo, sem aula não vai dar para jogar com ninguém. Então, acho que eu vou ter que fazer umas aulinhas antes. E é bom, né, que as pessoas que se identificam comigo também tenham essa informação. E aí, prosseguindo, assim, quais são as lesões mais frequentes que você vê nos tenistas e trata lá? Então, como a gente estava falando, em relação aos praticantes, não aos tenistas profissionais, né, os praticantes, o que mais chega até a gente? O que mais chega até a gente é a lesão em cotovelo, a epicondilite lateral, principalmente. Mesmo hoje em dia, com o tênis tendo mudado um pouquinho a dinâmica, né? Antigamente, até uns 20 anos atrás, o movimento do backhand, o que é o movimento do backhand? Se você é dominante à direita, o movimento do backhand é aquela bola que você vai bater do seu lado esquerdo. Esse movimento, antigamente,
a grande maioria dos tenistas, amadores, praticantes diários ou semanais, ou até os profissionais, executavam esse backhand com uma mão só, né? Ao executar o backhand com uma mão só, se o gesto não for o adequado, você vai normalmente executá-lo com o cotovelo em uma semiflexão. Isso o que acontece? Acaba causando uma sobrecarga exatamente nessa parte lateral do cotovelo. Hoje, mesmo com o backhand com as duas mãos, se o indivíduo não consegue executar da maneira adequada, ele naturalmente continua forçando essa região. E aí a maior demanda que chega até a gente é a epicondilite lateral. Óbvio, tem as outras lesões. Pelo tênis ser um esporte com uma extensão do braço de alavanca, o seu braço termina na mão. No tênis você tem, além da mão, você tem a raquete. Então você tem uma extensão do braço de alavanca. Essa extensão do braço de alavanca também causa sobrecarga na articulação do ombro. Então são as duas principais articulações. O que a gente mais vê, principalmente o cotovelo e o ombro na nossa prática clínica. Alguma coisa em quadril, por exemplo, ou em joelho? No praticante recreacional, amador, só se ele tiver com sobrepeso, com uma condição física muito inadequada, e se ele repetidamente fizer esse tipo de treinamento em quadras duras, você pode causar sobrecargas articulares, como você falou, quadril e joelho. Infelizmente, há uns 20 anos atrás, houve uma mudança de execução do movimento para os tenistas profissionais que levou a um incremento muito grande de lesões de quadril. Hoje mesmo... Lembra do Guga, né? Exatamente. O drama dele com quadril. E naquela época do Guga, mais uns 2 ou 3 tenistas profissionais de alto rendimento começaram a apresentar o mesmo tipo de lesão que o Guga apresentou, né? Então, eles identificaram qual foi a causa. Uma das causas foi o movimento do forehand. Forehand é o contrário do backhand. Se você é dominante à direita, é a bola que vem na sua direita. Antigamente você fazia o movimento do forehand com uma perna cruzada à frente. Você executava com a perna esquerda à frente, batia na bola e fazia o giro acompanhando a bola. A partir do começo dos anos 2000, o tênis se tornou uma modalidade muito mais rápida, muito mais veloz. Então, esse movimento de você girar e fazer o movimento clássico demandava muito tempo. Então, os tenistas começaram a fazer um movimento mais frontal, e isso começou a ocasionar uma torção inadequada no quadril. Identificado qual foi a causa, o que se fez de lá para cá, que diminuiu bastante as lesões de quadril, foi o trabalho adequado de reforço muscular e aprimoramento da técnica. Entendi. E agora sim, uma vez que o paciente chega para você com uma epicondilite diagnosticada, qual vai ser, grosso modo, a sua conduta? Como que você trata? Assim como a gente falou lá no episódio da natação, a avaliação, a gente tenta identificar a causa. Se foi um erro de execução do movimento, se foi um material inadequado, ou se foi simplesmente uma sobrecarga por conta de uma atividade que a pessoa não estava acostumada a fazer. Então, a musculatura não estava preparada para aquela quantidade de solicitação. Aí o tendão acaba inflamando. E um outro detalhezinho que conta bastante nesse tipo de lesão tendínea se é uma lesão um pouquinho mais recente, ou se é uma lesão um pouquinho mais crônica. Porque se ela for um pouquinho mais crônica, a pessoa foi tocando o barco com aquela dor no cotovelo, muito provavelmente há alguma lesão tecidual. E aí, quando há uma lesão tecidual, a conduta ela é a mesma, só que o prognóstico demora um pouquinho mais. E talvez só o trabalho do fisioterapeuta não seja necessário. Muitas vezes a intervenção do médico se faz necessária. Não com a cirurgia especificamente, mas com alguns procedimentos invasivos, como, por exemplo, uma infiltração ou algo do tipo, para que haja uma janela ali com o mínimo de dor possível para que a gente possa atuar em cima do reforço muscular adequado. Entendi. E aí,
explicando assim para o público que está nos assistindo, né? Esse é o olhar do fisioterapeuta esportivo, né? E é uma área bem peculiar da fisioterapia, né? Vocês, como fisioterapeutas esportivos, então tem que ter bastante domínio do gesto, estudar o gesto esportivo de cada modalidade. Como que funciona isso? Eu sempre falo para os colegas mais jovens, assim, você não precisa ser um exímio praticante da modalidade, mas você precisa entender, né, como funciona o gesto esportivo daquela modalidade. Então, desde a observação da modalidade em si, onde você, assistindo a uma partida, assistindo a um treinamento, você consegue identificar os grupos musculares que são solicitados, os grupos musculares sinérgicos, quais as articulações mais sobrecarregadas. E, além disso, se você tiver a possibilidade e for praticar a modalidade, você vai entender na pele o que o seu paciente sentiu ou possa vir a sentir durante a prática esportiva. Então, assim, se você tem condições de praticar a modalidade, seria o ideal. É óbvio que ninguém vai ser exímio em tudo, Sim. Mas se puder experimentar, né, e conversar com o treinador, e se for possível, né, se você não tiver o contato direto, junto com o seu paciente, junto com o seu aluno, ir até o local onde ele pratica atividade, e aí seria o gold standard do tratamento. Né? Entendi. E que muitos profissionais fazem isso, né? Tem muito profissional que tem essa disponibilidade de ir a campo para observar o gesto esportivo do paciente em loco, né, durante a prática e depois conseguir tratar, né? E aí trabalha muito próximo ao professor, Sim, ao treinador. E também fazer essa interface, né, exatamente, com os técnicos e com os treinadores e tudo mais. E aí eu olhando aqui do meu lado da nutrição, o quanto é importante também, já puxando esse gancho, você ter um bom consumo de proteínas, de aminoácidos, de vitaminas, minerais, para garantir, né, uma síntese proteica muscular adequada, a manutenção articular adequada, né, e não suplementação de carboidrato, mas uma oferta de carboidrato que permita que essa proteína seja colocada apenas para fins de síntese e reparação dessas estruturas mais nobres, né? Então eu percebo assim, não sei na sua prática, mas muitos atletas que apresentam lesões importantes, inclusive no tênis, às vezes tem problema com comer todas as calorias que são necessárias para manter uma grande atividade, porque o tênis é uma modalidade que tem um gasto energético bastante alto, bastante elevado. Não sei se você faz essa correlação. E até complementando que você colocou a parte da nutrição no que a gente chama do metabolismo fisiológico da atividade. Sim. Mais do que isso até, Paty, você imagina um indivíduo que pratica atividade 1, 2, 3 horas seguidas, como eu falei, é uma atividade social também, então às vezes ele passa a manhã praticando com os amigos do clube, e a gente sabe que conforme ele vai tendo um desgaste energético, se ele não fizer a reposição adequada, ele vai começar a ter dificuldade de manter o gesto esportivo adequado, ele vai ter muita dificuldade de executar a ação em si por falta de energia, e às vezes isso leva a alguma lesão. Então, sim, o indivíduo acaba tendo um entorse de tornozelo, ou ele acaba caindo e se machucando porque faltou a energia para executar o movimento de forma adequada. E isso eu observo bastante, com tenistas em particular, porque as partidas podem ser longas, né? E se o tenista não faz a reposição de carboidrato e eletrólitos também, de forma correta, a fadiga vem, né? Então, a conta vem. E aí, nesse cansaço, tem a desatenção, tem provavelmente uma má gestão da força para poder manter o desempenho, já que não tem muita energia, e aí é ladeira abaixo. E né? para um esporte que depende de acurácia, né? Sim. É um esporte de contato, você não domina a bola, você só encosta na bola, e você precisa ter muita acurácia para executar da maneira adequada. Se falta energia, você vai perdendo essa acurácia naturalmente. Sim, durante o tempo de reação também, né? E uma vez corrigido isso, a gente consegue devolver, né, esse desempenho, né, essa melhora de desempenho pro atleta. A gente já está quase no final do nosso episódio. Eu queria saber se você tem alguma take-home message assim, para o tenista, ou iniciante, ou alguém que já tem muita experiência, como fazer para prevenir essas lesões? Né? O que ele poderia fazer no dia a dia para não chegar no ponto de ter que parar a modalidade para se tratar? A primeira coisa, a gente já comentou aqui, né, é procurar, desde o início da atividade, executá-la de maneira adequada.
Então, o indivíduo do tênis, como eu falei, é um esporte de acurácia, não se preocupar em, eu quero jogar a bola naquele lugar. Executa o movimento de maneira correta primeiro e naturalmente você vai desenvolver essa acurácia. E óbvio, junto com isso, você tentar entender, então buscar esse tipo de informação, quais são os grupos musculares que vão ser solicitados durante a prática do tênis e fazer um reforço muscular adequado, quer seja na academia, quer seja em casa. A gente vê muito assim, os tenistas na beira da quadra levando as borrachinhas e fazendo os exercícios de ombro principalmente, ombro e punho e cotovelo. Então, assim, são coisas simples que eles podem fazer em casa mesmo, onde eles vão preparar essa musculatura para a demanda que o tênis exige. Sim. E também, aí eu vou deixar o meu remark aqui, né, que é ter o cuidado nutricional, né, de ter a alimentação correta, com as calorias corretas, para manter o gás, né, manter o desempenho durante todo o tempo e, se possível, usar os suplementos esportivos, de preferência com orientação do profissional, para a gente ter o desempenho otimizado e não perder a atenção, já que o tênis é um exercício intermitente, metabolicamente falando, ele está usando todas as fontes, né, de energia, é o sistema de creatina fosfato, é o metabolismo glicolítico, né, que é o carboidrato ali nos grandes grupos musculares, e um pouco de gordura, se a partida é muito longa, não tem como não acessar esse metabolismo aeróbio também, de base, né, então é uma atividade assim bem complexa. Bom, então, muito obrigada, Lê. Gostaria novamente de agradecer a sua presença, a Clínica Move pelo apoio e as pessoas que nos assistem nas diferentes plataformas por estarem aqui conosco nos apoiando. Muito obrigada a todos e até o próximo.